Queremos começar esse ano falando do nosso futuro e da igreja. O nosso futuro, como disse há pouco, irmãos, relacionado com o futuro do Filho de Deus, o cabeça da igreja, o Senhor Jesus, amém? A história dele, de Jesus, irmãos, é a nossa história, amém? Dá para entender que ele veio, ele passou um tempo, foi, está vivo, amém? Pois é, essa a minha história, e essa a tua história, né? Nós temos esse ano de 2016, se andarmos em comunhão com ele, será um grande ano para nós. Há uma condição para ser um grande ano, e nós, na igreja de Jesus, não dependemos da sorte, ou das crises, do azar, do destino, né? Nós dependemos de andar com ele, amém? Quantos querem andar com Jesus esse ano? Irmão, então será um grande ano para ti, porque você vai fazer de mais importante esse ano 2016. No livro que nós estamos lendo, que é o livro de Apocalipse, a palavra revelação é quando a gente não enxergava algo, começa a enxergar. O grego, Calypso, já viu essa palavra Calypso? É a banda Calypso, significa luz, mas a palavra Apo é que vai abrir essa luz para nós. Apocalipse, nós precisamos ter essa visão de Deus. Escrito pelo apóstolo João, a gente vê a nossa união com Cristo agora, não mais na cruz. Em Apocalipse a gente tem uma nova visão do Senhor Jesus. Não está mais naquela cruz, coitadinho, sofreu. Isaías capítulo 53. Mas agora está como rei, os olhos como um olhar de fogo, sapatos polidos, as vestes reais. Ele agora está reinando. Jesus, nesse momento agora exato, está reinando, amém? Ele reina. E se a gente andar com ele esse ano 2016, nosso crescimento vai ser tremendo, né? No livro de Apocalipse, irmão, você vai ver onde está a tua chegada. Porque imagina vocês viver uma vida sem saber para onde ir. Alguns pensam que a vida termina quando morremos, né? Alguns pensam que a vida é aqui no cemitério municipal. Não sei se é esse municipal cemitério, mas Deus nos diz que é diferente, irmão. Por isso o livro nos mostra a nossa chegada. Imagina você sair numa viagem e não saber onde vai chegar. O livro de Apocalipse mostra a chegada, mostra o nosso destino, né? Por isso que você tem que saber bastante sobre esse livro, porque se perguntar assim, tá aí, mas é onde que tu vai? Não sei. Nós temos vemos no livro o que está guardado no futuro para nós, né? Na primeira reunião desse ano, sexta-feira, nós vimos as 3 primeiras igrejas descritas nesse livro. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 2. Essas 3 grupos de igrejas estavam fazendo parte de um grupo de 7 igrejas. Essas igrejas eram localizadas geograficamente nos domínios romanos da época da chamada Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia. Eram 7 igrejas que estavam localizadas na Turquia, né? Hoje, país Turquia. E por que eram 7? A gente falou muito agora no final do ano sobre isso. Por que eram 7? Por que não eram 5 igrejas? Por que não eram 4 igrejas? Mas eram 7, todas escolhidas a dedo por Deus. E a pergunta: por que Deus não escolheu as igrejas da Judéia? Por que Deus não escolheu as igrejas Então existem coisas na palavra de Deus que a gente tem que perceber, tentar entender o plano de Deus. Essas igrejas são 7, porque falam toda a história da igreja. Nas igrejas do passado, 2000 anos atrás, a primeira igreja em Jerusalém,
Quando eu digo igreja aqui, eu não estou me referindo a prédios, irmãos, tá? Mas naquela época eram casas, né? A igreja do presente e se dirige à igreja do futuro. Amém? Por isso que é tão amplo esse pensamento da igreja, tá? Nas primeiras três, a gente viu algumas coisas bem interessantes. Uma das coisas que a gente viu em relação à igreja de Éfeso, que é a primeira escrita, porque o apóstolo João, irmãos, ele foi pastor nessa igreja de Éfeso. Então parece que Deus começou por ele. Vou te mostrar como é que é a tua igreja. Uma igreja que trabalhava muito mais, uma igreja que tinha se afastado do primeiro amor, não tinha aquela paixão por Jesus. Mas ele dá uma promessa maravilhosa para esses irmãos que vencerem essa frieza espiritual, né? Que se eles voltassem o coração para ele, né, eles voltariam a comer da árvore da vida. A primeira coisa que Deus tirou o primeiro casal, Adão e Eva, foi da frente da árvore da vida. Então, e eles disseram, Deus disse, você nunca mais vai ter acesso à árvore da vida. Colocou aqueles dois querubins na entrada para ninguém entrar mais. Mas agora aqui nessa igreja, diz que se eles voltarem a amar o Senhor, eles vão voltar a comer da árvore da vida, né? Nós comemos tantas bobagens, tantas coisas, mas Deus nos oferece algo. Porque assim, qual seria o fruto da árvore da vida? A gente viu na última hora. Comer de Jesus. Ele é a nossa árvore da vida, amém? Outra promessa aqui para a igreja é que eles receberiam a coroa da vida. Irmãos, a Bíblia fala em 5 tipos de coroa que nós vamos receber. Os prêmios, galardões, não são medalhas, são coroas. 5 tipos. Quem é que me diz uma fora a coroa da vida? 5 tipos de coroa nós temos. Temos a coroa da vida. Alguém me lembra mais outra? Temos a coroa incorruptível, temos a coroa da justiça, temos a coroa da alegria, 1 Tessalonicenses 2,19, né? Temos a coroa da glória. Amém? Ou se quiser, esse versículo aqui já não está dando, que não dá tempo, mas são 5 coroas, esse aqui é da vida, não é? E depois diz que vamos ganhar uma pedrinha branca. Eu expliquei para vocês que na época de João, que é o Império Romano, havia lugares onde o povo se distraía, que era mais conhecido, era o Coliseu, que fica na cidade de Roma. Então, quando havia aquelas disputas e lutas, os vencedores, eles recebiam pedrinhas brancas com o nome. O povo atirava as pedrinhas brancas para mim. E os perdedores recebiam as pedrinhas negras. Eu falei na sexta-feira. Mas isso João usou para dizer que se você for um vencedor, você vai receber uma pedrinha branca. Amém? Quem quer receber uma pedrinha branca? Amém. Eu não tenho aí, mas se quiser a gente faz aí. As promessas, tá? E um novo nome. A gente viu que Deus vai nos dar um novo nome. Conforme a nossa vida aqui, nós vamos receber um novo nome, tá? Querem mais? Mais coisas? Vamos continuar a ver essas igrejas, então, que representam a igreja do final. Hoje vamos ver Apocalipse 2:18. Apocalipse, capítulo 2, verso 18. A igreja de Tiatira, tá? A igreja de Tiatira. Essa igreja é uma característica assim, irmãos. É a igreja tolerante, tá? Houve no passado uma igreja tolerante, e hoje há igrejas tolerantes. Ou seja, essa seria hoje uma igreja assim, corretamente, politicamente correta. Você poderia ver uma igreja politicamente correta. Seria essa igreja tolerante de Tiatira, né? E vai haver no futuro igreja desse tipo. Então essa é a característica dessa igreja aí. O que diz aí? Ao anjo da igreja de Tiatira, a gente explicou que anjo aqui pode ser um homem, pode ser um anjo mesmo.
então ele vai escrever essa carta para essa igreja. Então essa igreja foi escolhida na ordem que o Senhor determinou. A gente falou isso na sexta-feira, para mostrar as realidades do futuro da igreja. Então Deus tinha uma palavra para essa igreja, uma igreja que é tolerada. Será que a igreja tem que ser intolerante, irmãos? O que Deus não tolera? Certamente que não é um ser humano, né? Mas Deus não tolera o pecado. Nós não somos, por ser cristão, pessoas intolerantes. Deus ama o homem, a criação dele, mas Deus não ama o seu pecado. Nesse sentido, a igreja é intolerante, porque Deus é intolerante. Por que Deus é intolerante ao pecado? Não é uma questão de capricho teológico, mas o pecado traz a morte. Isso que Deus... Então, essa palavra que foi dada aqui para essa igreja diz o seguinte: dessas coisas diz o Filho de Deus. Olha, presta bem atenção. Quem é que está falando aqui, irmãos? Quem é que está falando isso? Quem é que está falando isso aqui? Olha só, Filho de Deus. Que expressão é essa? A Bíblia tem duas expressões em relação a Jesus. Uma hora diz que é filho do homem, e outra hora que diz que é filho de Deus. Por que existe essa diferença? Ele tem duas naturezas. Ele nasceu de homem, nasceu de mulher. Não de homem, nasceu de mulher. Nessa situação ele é filho do homem. A expressão que o Daniel mudou. Mas quando você vê essa expressão filho de Deus, fala já Deus glorificado, ressuscitado. Deu para ver? Então esse Jesus que está falando aqui não é que ele está na cruz, não, ele é filho de Deus, agora é aquele glorificado. A natureza divina está sobre ele agora, por isso que é filho de Deus. Você lembra que Jesus disse assim, várias vezes ele disse que ele era filho de homem. Ele era filho de Deus, mas não é esse, ele era filho de Deus, falando de coisas maiores, Essas coisas, diz o Filho de Deus. E agora vai escrever quem é esse filho, para você perceber que em Apocalipse Jesus é diferente. Como é que ele é agora aqui glorificado? Como é que ele é? Como é que são os olhos? Quando Jesus estava aqui, fisicamente, há 2.000 anos, os olhos de Jesus eram muito ternos. Ele era muito assim, terno com as crianças, com as mulheres. Mas olha só a diferença agora, os olhos deles estão diferentes. Como é que está? Como chama de fogo. Olha só, não é diferente, irmãos? Não é diferente? Já viu alguém com os olhos cheios de fogo? Por que ele está assim? O que tem dentro dele? Alguém já disse que os olhos são a janela da alma, sabe? Quando você olha para uma pessoa, nos olhos dela, você enxerga ela. Ele enxerga. Por que ele está assim? E os pés semelhantes a bronze polido. Essa figura a gente encontra inclusive em Apocalipse. Aqui no capítulo 1, a gente vai ver aqui para vocês, porque essa é a visão que o João tem dele. Ele vê glorificado. Daniel 10:6, vou olhar primeiro para vocês verem de onde é que saem essas expressões. Daniel capítulo 10 vai falar isso, A gente pode pensar que essa visão de João foi aqui, mas o Daniel, o feto Daniel, há 1000 anos antes já tinha tido a mesma visão. Os profetas em geral concordam, dá para, Daniel, olha só, essa visão que Daniel está tendo lá em Daniel 6:10, ele diz que o corpo dele é como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como... Eu sei que há 1000 anos antes de Daniel teve a mesma visão que o João teve. Aqui, irmãos, essa chama de fogo aqui, fala de santidade. Um homem santo, ele tem esse fogo que está queimando dentro dele, queimando o quê? Queimando a palha, queimando tudo. Aqui Deus está chegando para aquela igreja, a igreja de Tiatira, uma igreja que é tolerante, assim, tudo bem, deixa ele, daqui a pouco ele se arrepende. Às vezes a gente não tem amor pelas pessoas, mas em algum momento Deus, ele parece ser ira com a nossa
com a nossa morosidade, com a nossa preguiça, diria, negligência. E ele se apresenta para essa igreja como um que vem assim flamejando, dizendo: essa igreja precisa se purificar, essa igreja precisa ser limpa. Mais ou menos essa mensagem que ele está querendo dizer para essa igreja. Porque bronze fala de julgamento, ele está vindo aqui para mostrar e julgar. Bronze na Bíblia significa julgamento. Aqui nós temos vendo um Deus que não vê assim como um cordeirinho, mas como um juiz. Em Apocalipse, Jesus não está vendo como um cordeirinho, né? Nasceu na manjedoura, né? Bonita cena. Natal, agora todo mundo estava ali, né? Mas agora ele vem como um juiz. E aí ele vem impetuoso, ele não vem mais. Lá em Apocalipse 19 diz que ele está sentado num cavalo branco, tem na coxa dele escrito Rei dos Reis, ele é poderoso, ele acompanha de exército. Agora é uma figura totalmente diferente. E é esse que vai falar, o que ele vai falar no verso 19. Verso 19: se eu conheço essa igreja, eu conheço a tua vida mesmo. Diz para o teu irmão lá: meu irmão, Deus conhece a tua vida. Irmão, quando fala isso, não dá um pouco de medo disso? Não te dá medo assim, temor? Não, né? Eu conheço a igreja, conheço a comunidade, viu? É uma igreja que um pouquinho diferente de fé, uma igreja que tinha amor, ele, né? Ele tinha uma fé muito forte, o irmão cria mesmo, olha, havia muitos milagres, uma igreja que servia ao Senhor, era uma igreja perseverante, inclusive as últimas obras, né, do Espírito deles era mais uma hora, eram cheias de obras do Espírito, uma igreja firme, não era uma igreja assim, né? Mas aquele que julga, irmãos, ia fazer um diagnóstico de algo que não estava correto nessa igreja. Vamos ver para o versículo 20. Mas havia algo que precisava ser corrigido naquela igreja. Uma situação que alguns se percebiam e outros não. Entenda que numa igreja, às vezes tem pessoas que se apercebem de coisas, outras não. Outras estão assim sempre: o que foi, aonde, quem, onde, como? Que hora começou o culto, cara, né? Que dia hoje? Tem gente sempre meio perdida. Mas interessante é que com esses olhos são intensos, Deus não deixa passar nada, coisa tremenda. Eles estavam tolerando uma coisa que Deus não tolerava. Às vezes os pastores toleram coisas que Deus não tolera. Não, isso aí, não, é tudo de amor, Deus é amoroso, né? Mas não dessa forma que as pessoas falam. Havia algo que precisa ser corrigido. Há algo na minha vida, irmão, que precisa ser corrigido. Há algo na vida que você precisa ser corrigido. Amém. E é bom você perceber logo isso no início do ano, viu? Porque tu achar que a tua vida assim não precisa, não. Né? Havia uma mulher que se dizia profeta nessa igreja, né? Ela tinha poderes sobrenaturais. Irmãos, o sobrenatural é um negócio meio perigoso, porque se Deus é sobrenatural, Satanás também trabalha com o sobrenatural. Então eu não gosto muito assim de dizer que Deus é sobrenatural, porque tinha uma música que a gente cantava, eu não gostava, porque sobrenatural, Deus faz coisas, mas o inimigo também ele tem algo sobrenatural. E essa mulher se dizia crente, né? Usava roupa de crente, olhava, tinha uma Bíblia, naquela época tinha Bíblia, se fosse hoje teria uma Bíblia bem grandona. E essa mulher então, ela, olha para esse santo texto que ela se dizia profeta, e ela exercia uma influência muito grande sobre aquela igreja, e ele não se apercebeu disso. Irmão, olha para mim agora, falar algo importante. As pessoas às vezes são enganadas e não se apercebem. Engano é uma coisa sutil, irmão. Não é um negócio assim que Satanás bate na tua porta: olha aqui, ó, eu sou o diabo e aqui te engano. É coisa sutil. Tem cara de crente, meu irmão, roupa e cabelo de crente, Bíblia de crente, mas não é. E pior, você diz profeta. E pior ainda, os que estão ao redor pensam que ela é.
esse engano estava tremendo nessa igreja, Deus teve que intervir, e ela enganava alguns dizem, aqui é chamada de Jezabel, porque a Jezabel é sinônimo de mulheres que se opõem a profetas na Bíblia, né? A Jezabel, aquela do rei casada com o rei Acabe, né? Representa um espírito controlador na igreja, né? E muitos eram enganados por essa mulher. Ela tinha ensinos misturados, misturava coisas de Deus com coisas humanas, se trazia. Irmão, toda mistura traz divisão na igreja. Misturou coisas na igreja e começou a dividir. Toda divisão que há na igreja, porque alguém disse uma profecia errada, falsa. Quando um homem ouve algo que não é de Deus, embora aparentemente uma pessoa que é de Deus, ele se perde. Isso cria rebeldia, porque Deus, através daquele profeta, Jezabel falou que ele seria um cara tremendo, poderoso. E aqui eu vi muitos exemplos aqui nessa igreja, pessoas que saíram porque ouviram profetas errados. Essa Jezabel está presente na igreja hoje. Era uma mulher controladora e manipuladora. Porque quando você está debaixo do profeta desse jeito assim, ele manipula tudo. Ele diz assim: eu não te disse o que fazer. Sabe? Ele começa a manipular esse espírito. A Jezabel é um espírito, né, da igreja deles. Ela é uma sacerdotisa grega, na verdade, essa mulher aí, que é chamada de Jezabel, mas não, logicamente não era a Jezabel lá do Acabe, mas é o mesmo espírito, né? E essa mulher, irmão, aparece também no final, em Apocalipse 17:2, para você ver como é que ela aparece, essa mulher também, tá? Em Apocalipse 17:2 ela vai aparecer de novo, seduzindo, ela é uma sedutora. Que o falso profeta trabalha na ambição da pessoa. A pessoa tem uma ambição e o próprio sabe, não, ele já bate na ambição da pessoa. Então é de Deus, é de Deus. Parece que tudo que vai ser não é de Deus. Trabalhar com a ambição humana é uma coisa muito fácil, né? Mas a gente, então, quando tu fala algo que vai agradar a pessoa, e esses falsos profetas gostam de agradar. Aí ele dá uma, não, porque Deus não sei, é mesmo, como é que é? E o que vai acontecer? Não, olha, e aí então entra aquela questão financeira. Olha, tem profecias que custam um pouco, outras maiores. Então a gente tem que ter cuidado, a igreja tem, hoje em dia tem que ter muito cuidado. A função dela, então aqui então ela aparece, olha, falando em prostituição aqui novamente, mas não a prostituição assim física, mas espiritual, porque ela leva à idolatria, né? E aqui diz que ela também está enganando. É uma figura de Jezabel, embora aí a gente sabe que não é Jezabel, mas é uma figura, porque diz que ele engana os reis com bebidas, sedução em relação à ambição. Porque nós, seres humanos, somos muito ambiciosos. Se você chega num lugar que a pessoa diz, olha, Deus vai te dar, que bom, quando eu vou, sabe? Ele trabalha com a nossa ambição e nos quebra. É isso que nós temos que cuidar. A gente tem que cuidar que a ambição pode destruir a nossa vida. Tá? Então a igreja dos últimos dias, ela vai ter que ter um espírito de discernimento muito forte, para que esse espírito não se manifeste. E Deus estava assim no radar, o Espírito Santo havia isso, falou, mas parece, irmãos, aqui que eles toleravam. Tá bom, todo mundo tem. A igreja não pode ser tolerante, não pode discriminar as pessoas. Fica aí, né? Distribui uma profecia para o pessoal aí, o pessoal gosta muito de ouvir bobagem, profetados. Quando eu falo aí umas bobagens, o pessoal vai acreditar. Mas Deus não concordou com isso, entenda que Deus não concorda com essas coisas. Versículo 21, ele diz que levava eles à idolatria, e quanto mais idólatra é um país, mais prostituído é esse país. O Brasil, por exemplo, é um país de muitas religiões, muitas crenças, e é um país que é conhecido por fora por prostituição. A maior festa nossa é relacionada com a prostituição. Qual é a maior festa do Brasil? É uma festa de prostituição, né? Entende? Por isso que a gente
adora falsamente, de tão intenso que a gente é conhecido no mundo inteiro por ser. As mulheres brasileiras, irmão, quando você sai do Brasil, são conhecidas por ser prostituta. Entendeu? Eles levaram, então, essa mulher levou a idolatria, e aí Deus, você tem que se arrepender disso. E aí Deus dá um tempo, olha meu, graças a Deus que Deus assim, olha, ele não, antes de falar, Ele mostra você. Dá um tempo, né? Quantos de vocês têm um tempo para se arrepender, né? Eu preciso. Às vezes eu preciso ver, meus irmãos, que a prostituição é espiritual, né? Na verdade, essa Jezabel aqui é uma feiticeira lá. Tá? Então ele diz assim: você tem que tirar essa mulher da igreja. Ah, mas não dá para tirar porque ela influencia aqui, e aí nós vamos ficar sem profecia na igreja. Mas Deus disse: expulsa essa mulher, esse espírito maligno. E senão vai haver julgamento. Olha só como Deus é: dá o tempo, diz o problema, dá o tempo. E se não quiser, pode continuar com o profeta, mas vai julgar. Aqui no versículo 22 diz: se eles continuassem a ouvir essa oferta, sofreriam enfermidades, passariam por grande tribulação. Nós sempre colhemos o que plantamos, irmãos. A igreja vai colher o que vai plantar. Tá? Uma grande tribulação, olha bem essa palavra aí, que próximo da cama, grande tribulação, olha essa palavra, grande tribulação. Essa palavra é interessante. A palavra, aí em Apocalipse nós vemos também essa palavra, grande tribulação, diz que a terra vai passar por uma grande tribulação. É descrito a partir do capítulo 6 até o 19 de Apocalipse, a gente vê toda a descrição dessa grande tribulação que a terra vai passar. 3 anos e meio, os últimos 7 anos, lá da semana de Daniel, a gente viu isso. Mas o Senhor Jesus voltará no final, amém? E após o toque da 7ª trombeta, Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15, olha só. Uma grande tribulação, né? A igreja vai passar pela grande tribulação, tá? Mas quando tocar a 7ª trombeta, né? Vai haver no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor. Por que fala isso não? O reino do mundo se tornou. Por que diz isso? Porque não era. Até esse momento não era. Quem era o Senhor desse mundo? O próprio diabo. Por isso que diz: o reino de Deus se tornou agora. Porque se ele diz agora, é porque não era. Ele diz agora porque não era. Agora é que vai ser. Quando tocar a 7ª trombeta. 7ª trombeta. Não é a 6ª. E aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Tá? Ele reinará. Ele reinará. Não cairá. Se cair, você se perde. Pelos séculos dos séculos. Jesus reinará. Aí vocês veem assim, vai ser tremendo esse momento maravilhoso, grandioso. Nós teremos um novo reino, um reino de justiça, de paz e justiça, paz e alegria. Amém? Nós falamos tanto em justiça, né? Irmão, só haverá justiça quando o rei da justiça voltar. Amém? Nós nunca teremos justiça nessa terra. Justiça é algo espiritual. Como paz. Jesus disse assim: eu vou embora, mas vou deixar uma coisa para você. O que Jesus nos deixou, irmão? Isso é verdade, mas assim mais especificamente: a sua paz. Ele disse: eu vou embora, mas eu vou deixar uma coisa para vocês. Paz. E o que é paz? Não é que a gente não passa lutas, mas a gente confia em lutas. Ele disse: eu vou deixar. Ele disse: eu vou deixar um carro novo, eu vou deixar uma carrocinha, não vou deixar. Quantas pessoas querem isso? Já pensou se descobrisse que Jesus é a nossa paz? Mas tem tanta farmácia em Santiago. Por que será? Por que será que tem tanta farmácia? Porque as pessoas não têm casa. Porque o negócio não comeu alguma coisa. Está faltando não.
alguém se levantar, as farmácias vão fechar, né? Se tiver algum farmacêutico, não é precisa mais remédio. Entendeu? Se fosse para o socorro lá agora, no hospital, lotado de gente, infelizmente até alguns clientes, os braços assim, tomando, soro na veia, calmando, já não aguenta mais. Não tem paz, esqueceu que Jesus é a paz, amém? Ele deixou. Ele disse: eu vou deixar para vocês uma coisa importante. O pessoal pensou: quanto dinheiro, Jesus? Não é dinheiro, é paz. Não é? O mundo passasse por tribulação, mas desde bom ânimo eu venci o mundo, amém? Glória a Deus. Versículo 23. Então, aquela igreja passaria por muitas lutas, muitos seriam feridos de morte. Mas a igreja saberá, ou reconhecerá que Ele esquadrinha o interior, as mentes, dá a cada um segundo as suas obras. Versículo 24. Ele menciona pela terceira vez aqui nas 7 cartas sobre Satanás. Ele vai falar de novo, a terceira vez. Nós estamos na 4ª igreja que ele vai falar sobre o diabo. A primeira vez ele diz que lá em Esmirna, irmãos, a 2ª igreja de Esmirna, que Satanás estava por trás das prisões dos crentes. Os crentes estavam sendo presos, alguns mortos. Policarpo, aquele velhinho que foi queimado vivo, por trás de Policarpo estava Satanás. E hoje ainda existem cristãos sendo queimados. Aqui no Brasil não tem. Se a gente for para o Oriente Médio, um dos brinquedos preferidos dos terroristas muçulmanos moderados do ISIS é queimar cristão. Um brinquedinho que eles gostam de fazer, em nome, logicamente, ralar. Na segunda vez, lá na igreja de Pérgamo, ele estava por trás das falsas doutrinas. Olha só, né? E aqui ele diz que os ensinos de Jezabel são chamados de profundos segredos de Satanás. Ela misturava feitiçaria com coisas esotéricas, com coisas espíritas, né? Sabe? Misturas. Essa Jezabel era terrível. Chamada aqui profundos segredos de Satanás. Ou coisas profundas de Satanás. Olha bem que Satanás está por trás. Satanás odeia a igreja. Ele calunia a igreja. Ele diz: a igreja não presta para nada. Os crentes são assim, os crentes. Cara, ele está sempre contra a igreja. Se ele puder matar, ele mata. Jezabel, além de destruir, se você lembrar de Elias, ele disse: Elias, eu vou te matar, igreja. Jezabel sempre se opõe ao verdadeiro profeta. O falso profeta sempre se opõe ao verdadeiro. Ele só não matou Elias teve medo, saiu correndo, né? De alguma forma que a gente não entende como é que Elias teve medo de Jezabel, mas Jezabel, ela teve a sua sentença de morte, né? Deus levantou um homem para destruir ela. Quem foi? João Fonseca. Lembra? O homem que Deus levantou para destruir. Jeú. Diga Jeú. Jeú. Né? Então, se sabemos que ele está por trás da luta contra a igreja, pedimos misericórdia essa noite, amém? Que Deus tenha misericórdia dessa igreja de 2016. A nossa luta não é contra homens, né? Mas é contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais. E ele diz no versículo 25: não percam o que dei para vocês, guardem. Versículo 25. Não, ali no final, desculpa, do versículo 24. Outra guarda para isso pode continuar. Então somente conservar o que tens. Guarda o que, irmão? Guarda a coroa, amém? Guarda a coroa da salvação, irmão. Nossa coroa da salvação, bem? Mas o que vencer? Agora vem uma coisa tremenda para a igreja. Olha só o teu futuro aqui, né? Pode pensar que é só tribulação, não. Mas o que vencer é a tribulação. E o povo de Deus vai passar pela tribulação, né? Olha só o que Deus vai nos dar. Pode botar o versículo 6. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras.
Olha só, o que Deus vai dar para esse homem? Autoridade sobre as nações. Olha, não é pouca coisa, não é autoridade sobre a igreja, a autoridade sobre o bairro, a autoridade sobre Santiago, mas é a autoridade sobre as nações. Amém? Vocês acham pouca coisa desse irmão? Os crentes, aqueles caras que ninguém dá bola, aqueles caras que estão... Esses serão as autoridades do milênio, né? São eles que serão as autoridades. O reino de Deus não serão mais autoridades políticas, serão autoridades espirituais. Espero que a gente possa estar à altura disso. Mas antes haverá tribulação, né, sobre as nações. Deus vai julgar as nações também. Eu darei para você autoridade sobre as nações, seu nosso prêmio, nosso galardão, juntamente com Cristo na sua volta para instaurar o seu reino. Salmo 2:8. Os irmãos conhecem o Salmo 2, verso 8, diz que ele virá como rei, e nós o serviremos. Nós o serviremos. Nós reinaremos com ele. Pede-me e eu te darei as nações por herança. É uma promessa para... Esse Salmo 2 é messiânico, irmão. É um salmo profético. E a extremidade da terra por tua possessão. Amém? Significa toda a terra ficará debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E os seus governantes serão o povo dele. Nós seremos os governantes, seremos inclusive juízes. Versículo 9. Com a vara de ferro as regerá e despedaçarás como vaso de oliva, que fala da batalha final, da guerra, né? Versículo 10. Agora, pois, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Um juiz, um homem vestido disso, deveria sempre ter temor a Deus. Aliás, o Brasil precisa que os juízes dessa nação ouçam a Deus, né? Os juízes dessa nação precisam ouvir a Deus. Versículo 28, voltando. A outra promessa diz que Ele nos dará a estrela da manhã. A gente viu que é a luz, a nossa luz espiritual. Diz que lá na cidade santa não haverá luzes humanas, né, LED ou qualquer outro tipo de energia, porque não haverá necessidade. Mas Jesus será a nossa lâmpada, bem? Ele será a nossa luz. Diz aqui que Ele dará a estrela da manhã, chamada a luz da estrela da manhã. A primeira luz que aparece nos céus, Ele mesmo. E aqui diz então, Ele nos dará a estrela da manhã. Versículo 29 diz assim então: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz nessa igreja. Quem é que tem ouvido aqui dentro dessa igreja? Todo mundo, dois, vai, é tão assim importante que tem dois. Se não fosse, Deus daria um ouvido só. Por que a pessoa tem uma boca e dois ouvidos? É para falar pouco e ouvir bastante. A gente faz o contrário, fala demais e ouve pouco. Tem gente que chega a ter 3 ouvidos. Não é? Já viram uma pessoa com 3 ouvidos? Não? Nem? Amém? Guarda-te mesmo, glória a ti, Maranata. No capítulo 3, já vemos a quinta igreja. Vamos lá, porque nós acho que vamos até as 11 da noite hoje. Nós temos que ver mais as 5 igrejas, depois mais as 7 taças, depois vamos ver mais as 7 festas. Lá pela meia-noite vai. Tá bom? A quinta igreja, o que significa para nós? A igreja de Sardes. Essa igreja, irmão, é a igreja morta. Já viram falar na igreja morta? Nunca viu assim, igreja morta, uma placa assim, igreja morta, já viu isso? Devia ter, porque tem muita igreja que só tem a placa. É a igreja que morreu ou está dormindo. Igreja dos que dormem. Podia botar a placa assim, essa igreja dos que dormem, tá? A mensagem proferida para essa igreja é da parte daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. O livro de Apocalipse é todo feito em 7. O que são os 7 Espíritos de Deus, irmãos? É o Espírito Santo, plenitude do Espírito, tá? O Cristo visto em glória, Apocalipse 1,16. Coloca o Apocalipse 1,16, vamos ver essa glória toda. Ele está falando agora, glorioso, tem vários aspectos dessa glória dele, uma delas é essa. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada dos gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amém? As 7 estrelas são os mensageiros. E
Então essa igreja de Sardes é uma igreja morta. Existem igrejas mortas hoje? Não? Sim ou não? Claro que existe. E vai existir sempre. Ou mesmo podia ser, existe igreja dormindo, não está se apercebendo. O cara está morrendo lá e está perguntando o que é, como é que é, onde, quando, como. Mas alguns dessa igreja foram exortados a acordarem, versículo 2. Olha só. Não, 2, não 22. Eles estavam dormindo, irmão. Eles achavam que igreja era só para ir domingo à noite, e aí a vida continuava a mesma, aí o resto da semana é meu, de vez em quando eu vou na igreja, também quando não dá não vou, porque eu sou uma pessoa muito ocupada, sei lá, e aí, eles pensavam que a igreja era isso. Mas Deus, o Espírito Santo, diz assim, ó, acorda! Diz para o teu irmão que está lá mesmo, acorda! Acorda, rapaz! Acorda, ser vigilante. E acorda o resto. Acorda. Alguns dessa igreja foram exortados a vigiar e ajudar a fazer o mesmo. Por que ele tinha que fazer isso com os outros, irmão? Por que ele tinha que dizer isso com os outros? Acorda. Por quê? Por quê? Por quê? Porque estavam morrendo e não sabiam. Sabe aquela história do cara que está caminhando para o precipício e não sabe? E ele acha que é uma pessoa boa, que nunca matou, não conheço, muito bom. Agora até no Natal, comprei uns negócios aí, deu para os pobres. Eu sou um cara bom, hein? Olha como eu sou generoso. Comprei umas coisas para dar para os pobres. Olha, podia até fazer uma estátua minha ali no centro de Santiago. O cara está morrendo e não sabe. E ele diz assim, porque não tem achado íntegra as suas obras na presença. Olha só, Deus não aceita a obra que não seja íntegra. A palavra íntegra vem integral. Deus não é fácil, irmão. Deus não aceita 80%. Eu vou dar meu dízimo 89%. Deus quer integridade. Não só no sentido financeiro, eu dei o exemplo mais chulo, mais feio que pode existir, mas no sentido de vida. Não é? O cara estava morrendo. As obras perfeitas são feitas no Espírito, irmão, viu? Não pensa que eu estou falando de coisa humana assim, tá? Então essa era Deus diagnostica, está dando aí para eles essa coisa. E diz assim no versículo 3: lembra do que já recebeste da parte do Senhor? O que nós recebemos, irmãos? O que essa igreja recebeu do Senhor já? O que essa igreja recebeu? A salvação, pelo menos. E guarda, te arrepende. Porque se tu não acordar, se tu continuar dormindo, eu quando vier como ladrão, tu não vai se aperceber. Arrepende, começa a vigiar, acorda, porque aqueles que não vigiarem, ele vai aparecer como um ladrão na noite, diz lá em capítulo 24 de Mateus, verso 43. Mateus 24, 43. Diz que vai aparecer e aqueles que estão dormindo não vão se aperceber. Mas considerar isso, se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Então, se você está dormindo, você não percebe que ele está vindo. Diz que Jesus vai voltar, mas eu acho que ainda tem mais uns 4, 5 Réveillon, tomar mais umas 4, 5 garrafas de champanhe ainda. Será que ele vem? Tem que vigiar. Quantas garrafas os irmãos tomaram nesse Réveillon? 4? É bom. Está dormindo, irmão? Versículo 4: alguns dessa igreja não se... Porque essa cidade de Sardes, eu lembrar para vocês que eles produziam nessa cidade uma tinta cor escarlate. Que cor é escarlate assim? Vamos perguntar para as mulheres que entendem mais. Lá nessa cidade de Sardes era produzida uma tinta escarlate que se coloria as roupas. Naquela época também, mudava a cor das roupas. Lá em Sardes se produzia, era através de um peixe que havia nessa região. Tiravam esse corante do peixe e faziam um negócio. E a cidade era conhecida por tornar as roupas de cor escarlate. E o Espírito Santo usou isso nessa cidade para dizer que isso era coisa comum.
quando a gente deixava a nossa roupa sujar, é porque alguma coisa estava errada. Mas eles tinham que ter a roupa branca. Branca que significa santidade. Entendeu? Por isso que diz assim, ó. Né? Em algumas poucas pessoas, olha só, parece que todo mundo usava a roupa daquela cor lá, que significava o mundo, as coisas mundanas. A gente anda com o mundo, se o pessoal vai no lugar, vamos, se vai, sabe? Mas alguns, poucos, diz aqui, ó, não se contaminaram, e a roupa deles era branca. Não é uma coisa, aí veste não é coisa física, é a roupa, as vestes espirituais. Havia retidão e santidade em algumas pessoas. O Espírito Santo está usando a figura do que a cidade conhecia para mostrar uma verdade espiritual. E essas de roupa branca andariam com Jesus, né? Essas vestes ali infinitas. Apocalipse 19 fala disso, irmãos. Verso 7. Vocês veem onde que fala isso, né? Vamos ver o verso 7, agora o 8. Porque foi dado vestir-se de linho finíssimo. Que cor é o linho, assim, um linho cru, assim, que cor é, você sabe? Antigamente a gente tinha plantação de linho, agora você planta também. João hoje não planta mais o linho, mas o linho mais branco, né? Pô, depende da cor, mas aqui dá, né? Aqui diz linho finíssimo, mas fala de pureza, que tem que seja branco, que são os atos de justiça dos santos. Essas vestes que nós temos que estar vestindo, amém? Veste na Bíblia significa o espiritual. Quando você é santificado, você está espiritualmente falando, você veste a salvação, você está com outras vestes. Quem é que vai usar essas vestes? Versículo 5, lá no texto, vamos para lá. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, amém? Olha só, como é que eu vou entrar no céu? Aqui na nossa cultura, vamos dizer assim, latina, quando a pessoa morre, os homens são vestidos ternos. Os homens sempre têm um terninho lá no guarda-roupa, qualquer coisa. A nossa cultura latina, católica, eu diria assim também, né? Mas, por exemplo, na cultura judaica, não se usa caixões, por exemplo, como a gente. Você deve ver essa ideia do caixão, não é? Só coloca uma túnicazinha, sem roupa e terra por cima. Parece até mais realista. Se os irmãos quiserem essa modalidade, vão abrir aí uma funerária. Entendeu? Mas fala disso aqui, ó. Né? Eu só estou falando para vocês tentar entender, mas que lá os vencedores andarão com essas vestes. Mas não são coisas físicas aí, isso aí é coisa espiritual, né? Essa é a primeira promessa. A segunda está aqui, ó. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ó. Existe um livro lá no céu. Quem é que sabia que tem um livro no céu? Chamado Livro do Cordeiro, Apocalipse 21, 27. Esse livro é chamado Livro do Cordeiro. E lá, quando você converte teu coração a Jesus, teu nome é escrito no livro. Diz aqui que lá na Nova Jerusalém nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Olha só que são duas coisas interessantes que Deus dá muita ênfase, irmão. Olha só, abominação são coisas contra Deus, mas isso é algo chamado mentira. Tem um estudo que eu tenho em casa que diz que nós, seres humanos, mentimos em média 50 vezes por dia no mínimo. Porque não é questão de dizer uma mentira assim, tipo, eu sou pescador, eu peguei um peixe. Não é mentir de várias formas. Nós mentimos, manipulamos, e mentir também não é só falar, é uma maneira de olhar, exatamente. Às vezes a maneira de se posicionar é uma mentira. Mas olha só como Deus é ênfase a questão da mentira. Ou seja, lá assim, ó, nós temos que ser transparentes. Crente não é aquele que não erra. Crente é o transparente, aquele que erra, mas ele sabe que ele pode sair dessa situação. Não é escondendo assim, chegar ligado, pode ser irmão, paz, irmão, veja, não é assim. Nós chegamos aqui porque somos pecadores, irmão. Se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. Nós somos pecadores, e não adianta querer esconder, irmão.
Eu sou. Ser cristão não é a pessoa que nunca. Quantas vezes eu vou fazer, achei que eu não tenho nenhum erro. Esse cara está fora. Por isso que as pessoas, mas a igreja ela tem cheio de pecado. Meu irmão, mas o cara é pecador é onde? É na igreja. Aqui. Agora, o fato de estarmos aqui hoje, estou dizendo assim, olha, eu sei que estou errado, mas vai me corrigir, eu vou acertar, eu vou ser curado. A palavra pecado hoje é usada no sentido da doença. Antigamente pecado era pecado, agora não é doença. Então nós estamos aqui para ser curados. Claro que eu não vou chegar aqui e abrir a minha vida para todo mundo, mas na medida que eu vou abrindo a luz vai entrando, porque também se fechar não entra a luz, se fechar a janela não entra a luz, mas eu tenho que abrir meu coração e dizer, olha, eu estou assim mesmo, Deus tem que me corrigir, eu já tentei, não estou conseguindo, mas Ele vai me ajudar, amém? Essa igreja é o lugar onde a gente está aqui para. Vai existir um tempo que a gente vai dizer assim, olha, eu não tenho problema, estamos aqui para ser curados. Mas lá esse livro, somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, esse é o livro que está lá. Será que teu nome está escrito lá, irmão? Espera, vamos entrar no Google aí, e R$10 para ver se o teu nome está escrito. Tem que estar. Os seguidores da besta não estão nesse livro, Apocalipse 3:8. Uma coisa eu sei, irmão, os que seguem a besta, né, que é o espírito contra Jesus, tudo aquilo que se opõe a Cristo, né, a besta não é um bicho assim, mas tudo aquilo que é contra Deus, contra o seu evangelho, esses não estão escritos lá, eu tenho certeza. Quer dizer, a Bíblia diz, 3:8, conheça as tuas obras que Apocalipse 13, desculpa. Não é 3:13. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro que for morto. O anticristo será adorado por pessoas que não conhecem essa pessoa, ou essa força maligna chamada anticristo. É adorado por aqueles que rejeitam a Deus, e se não estarão com o seu nome escrito no livro da vida. E a terceira promessa diz: quando ele vier, ele confessará o seu nome diante do Pai e dos anjos. Olha que coisa tremenda! Jesus vai dizer assim: esse aqui é meu filho, amém? Essa mulher aqui, você me seguiu. Olha só, isso é tremendo. Eu acho que eu consigo viver por esse momento, diante do Pai e dos anjos. Vamos estar lá. Terceira coisa: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Coisa tremenda, irmão. Teu nome será falado diante de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando, irmão. Teu nome está escrito no livro do Cordeiro. Você já recebeu uma pedrinha branca, vai receber as coisas tremendas. Olha só, o nosso futuro é tremendo. Tribulação fortíssima, mas que grande vitória teremos. A sexta igreja citada nessa relação à igreja de Filadélfia. Filadélfia, igreja, significa amor fraternal, amor fiel. A sexta igreja aqui é chamada de igreja fiel. Juntamente com Esmirna, é a única igreja que ainda existe lá na Turquia. Algumas coisas, os prédios ainda, dizem que existe até uma torre que era desse tempo, essa igreja de Filadélfia. Quem escreve para essa igreja é aquele, versículo 7, que é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi. Olha só, três coisas: ele é santo, ele é verdadeiro, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, amém? Aleluia! Que chave é essa, irmão? Para entender essa expressão, precisamos voltar ao livro do profeta Isaías, capítulo 22, que fala da substituição de um sacerdote corrupto. Olha, irmãos, há sacerdotes corruptos também, e sempre haverá, chamado Sebna, que era encarregado dos tesouros do rei, e ele foi substituído por outro chamado Eliaquim. Essa história lá está em Isaías 22, capítulo 22, no versículo 22. Eu vou só resumir, mas essa expressão chave da Davi vem desse texto da palavra. Alguns dizem: não, a chave da Davi é o louvor. Não é o que a Bíblia diz, tá, irmão?
Então, não é, às vezes tem interpretações assim que são fora. Mas o Davi era um adorador, ele era adorador, mas não é isso que está querendo falar. Então havia esse tesoureiro, né, do rei Davi, chamado Sebna. Descobriram que o tesoureiro estava fazendo algumas coisas erradas. E aí substituiu ele aqui. Tá? E aí então, esse Eliaquim recebe essa palavra da parte de Deus. Claro que eu estou resumindo aqui um versículo só, é o capítulo inteiro sobre isso. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, né? A chave dos tesouros do reinado de Davi, que foi muito rico, irmãos. Mais rico que Davi foi só Salomão. Lembram disso? Davi foi grande conquistador. Durante a época de Davi, Israel tinha um território tremendo, né? Durante Salomão, maior ainda, que foi. E havia muitas riquezas, tinha conquistado muitos povos. E o tesoureiro tinha essa chave, que era o Sebna. Só que eu acho que o Sebna estava fazendo algum desvio. Houve uma operação chamada, como é que é a operação? Lava Jato. E descobriram que o Sebna estava, né? E, irmãos, aí trouxeram ele aqui e soube. Então essa chave é uma chave especial, que abre os tesouros da casa de Deus. Tá? Quem é o santo, o verdadeiro, que tem as chaves de Davi? Quem é o tesoureiro verdadeiro da casa de Deus? É o Senhor Jesus, amém, irmão? Ele que tem essa chave. Tá? É o próprio Senhor Jesus. Ele que abre as portas. Ele que vai abrir as portas no ano de 2016. Amém? Ele que vai abrir. E ele diz uma conversa: eu conheço essa igreja. Eu conheço essa igreja. Essa igreja de Filadélfia, irmão, eles estavam assim, era uma igreja pequena, estavam sendo intimidados pelos judeus, porque os judeus podiam se reunir na sinagoga, eram homens ricos, poderosos, mas eles, como uma igreja pobre, não deixavam. Então estavam muito intimidados. Jesus disse: olha, essa igreja não tem força, mas eu vou fazer algo por ti. Irmão, nós não somos obrigados a ter força espiritual, mas Deus quer nos ajudar, Deus quer fazer algo por nós. Como é que Ele faz? Vamos lá, versículo, voltamos lá para o nosso capítulo 3. Ele vai fazer algo para essa igreja. Isaías, volta lá, irmão, voltou Isaías 3, Apocalipse 3, para você ver o que Deus vai fazer. Eu conheço essa igreja, sei que os irmãos, isso aí, tá, versículo 8 agora. Conheça as tuas obras, eis que tenho. Agora, olha só o que o Espírito Santo fala para a igreja, que era uma igreja que se sentia um pouco intimidada. Em Filadélfia não há nenhuma advertência contra ela, a não ser o fato que parecia uma igreja que não tinha força espiritual. Eles estavam intimidados, alguns foram presos por ser cristão. Mas Deus diz assim: eu vou colocar diante de ti uma porta aberta, e ninguém vai poder fechar. Eu sei que tu é uma igreja que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste. Irmãos, às vezes nós não somos tão santos como nós gostaríamos de ser. Às vezes não somos tão íntegros como, mas há algo que Deus não deixa que a gente não tenha, que se chama fidelidade. Deus quer que você e eu sejamos fiéis ao nome dele. Ele não exige que a gente seja perfeito, mas uma coisa Deus ama em nós é quando a gente seja fiel. Fiel. Você tem sido fiel ao Senhor? No trabalho lá, quem é crente levanta a mão. Não, eu vou ter férias. Faz tempo que eu não vou na igreja, não gosto até no inverno, só vou no inverno. Não é muito calor, vamos lá, você é condicionado. Guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Amém? Quem é que vai abrir as portas em 2016? Jesus vai abrir as portas para essa igreja, amém? Mas essa igreja tem tantos defeitos. Olha, ali tem aquele irmão que é isso, aquela irmã que é isso. Não, mas aquele lá, sabe? Irmão, não adianta! Ele vai abrir a porta, amém? Fala alguém falar! Ele vai abrir a porta. Ele não olha para nós assim, se está bom, claro, mais ou menos, tá legal. Ele vai abrir.
Ele vai abrir. E essa porta, quando Deus abre, mas olha, irmão, então não te preocupe, irmão. As portas que Ele vai abrir para ti, ninguém vai conseguir se opor, amém? Entendeu? Não tenha medo. Diga, não tenha medo. Don't be afraid. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E se Ele fecha, ninguém abre. Não adianta querer fechar se Deus fechou. Não adianta querer abrir se Deus fechou. Nem adianta orar. Tá? Aleluia! Essa igreja foi a única que não sofreu nenhuma crítica do Senhor, né? E foi a comunidade que mais durou na história das 7 igrejas, né? E ela sofreu um terremoto, incrível, que a Filadélfia ficava numa região de terremotos. Houve um grande terremoto, parece que 20, 30 anos depois, mas alguns lugares até hoje estão de pé. Amém? Era a igreja do amor entre os irmãos, né? Ela não negou o nome do Senhor. Fosse fiel às minhas palavras. Versículo 9. Por ser uma igreja fiel, sofria muita oposição por parte da comunidade judaica, já falei para vocês, né? Eles eram chamados de sinagoga de Satanás. Mas Deus diz que os opositores dele viriam e se prostrariam aos pés dele, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 23, o que Deus diz lá a respeito dos nossos inimigos? O que Deus diz no Salmo 23, que é o mais conhecido a respeito dos nossos inimigos? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Então não te preocupe com a oposição, eles virão e se prostrarão, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não te preocupe. Olha só, eles eram uma igreja pequena, não tinha tanta força, mas eu vou dar força para vocês, vou abrir uma porta para vocês. Eu vou trazer eles para vocês aqui, ó. E isso, os opositores estarão. Mas isso não é vingança, irmãos. Deus não está pensando como uma vingança, mas como uma força do Senhor. Eles serão subjugados, Romanos 14, 11. O que vocês guardaram na palavra da minha perseverança. Romanos 14, 11. Ainda bem que o Fernando é rápido, né? Como está escrito, por minha vida diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Glória a Deus. Versículo 10. Porque vocês guardam a palavra da minha perseverança, eu também guardarei vocês na hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Haverá realmente a tribulação, mas Deus diz que Ele te guardará na pior hora, amém, irmãos? A pior hora, a hora que você vai estar sozinho, porque as horas mais difíceis dessa vida, nós vamos ter que passar sozinho, e ali Ele estará junto. Ele estará junto. Diz Ele aqui. Abrir uma porta, uma saída para ti. Versículo 11. Vê, eis que veio sem demora. Guarda o que tens, guarda com a coroa aquilo que tu ganhou, né? Coroa da vida está em Tiago 1,12. Versículo 12. Ao que vencer você será uma coluna na casa de Deus. O que conseguir vencer a tribulação, você será colocado como coluna. Está vendo essas colunas aí da casa de Deus? São colunas, irmão. Essas que sustentam esse prédio. Deus diz que se você vencer, você será a coluna da casa dele, amém? Quantos que querem ser essa coluna? E aonde jamais sairá, será a morada eterna. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, né? O nome da cidade, meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, e o meu novo nome. Três nomes aí. O nome de Deus, porque o nome de algo designa daquilo que lhe pertence. O nome da cidade da Nova Jerusalém e também o novo nome. Esses nomes significam que eu pertenço a esses lugares. Aí a pessoa pergunta: qual é a tua igreja? Diga assim: eu sou da Nova Jerusalém, amém? Eu sou da Nova Jerusalém. Eu sou do Senhor. Quem tem ouvidos, acorde. A igreja de Filadélfia é um modelo para a última igreja na sua fidelidade a Deus. Eles eram simples, pequenos, mas eram fiéis a Ele. Amém? Deus quer que essa igreja seja fiel este ano, amém?
mesmo na luta, mesmo na provação, na dificuldade, não deixe, o Senhor é fiel. Até hoje, nas ruínas da cidade, existe uma coluna em pé, é incrível, no meio dos terremotos, nunca caiu, porque Deus é fiel. Aleluia. Deus tem chamado para sermos coluna na sua casa. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14. Deus quer que nós sejamos coluna. Irmão, Deus tem chamado para coluna nessa casa. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escreva essas cartas esperando ir te ver em breve. Versículo 15. 1 Timóteo. Não, 1 Timóteo. Capítulo 13. Eu vou olhar no Timóteo. Esse é um versículo tremendo, só uma revelação tremenda de Deus, viu? É um dos versículos mais tremendos que tem na Bíblia, que você precisa saber. E se eu não conseguir agora, no final da reunião, eu leio aqui, eu já dou para vocês, tá? É tremendo esse versículo aqui, ó. 2 Timóteo, 1 Timóteo, falei, né? Vamos ver aqui. Olha 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, eu queria passar para vocês isso. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Agora vamos chegar lá. Escreva essas coisas, isso, né? Esperando ir em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus. Tá? Paulo estava escrevendo qual é o procedimento deles na casa. Olha só, aqui, como é que é definida a casa de Deus, irmãos? O que é definido aqui agora? O que é definido aqui? A casa de Deus, a casa ou a igreja de Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Coluna é o sustento da casa. A verdade da palavra de Deus é o que sustenta a sua casa. Deus quer fazer de ti e em mim, né? Eu vou ler esse texto 16, mas eu não vou poder falar, senão eu vou falar uma hora dele, tá? Aquele que foi manifestado na carne, o senhor já está aí, né? Foi justificado de espírito, contemplado por anjos, pregado de gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é um negócio tremendo. Eu vou o culto inteiro falar só sobre isso, porque é uma revelação tremenda. Mas o que eu quero pegar é que você saiba que Deus vai transformar você numa coluna, amém? Uma coluna na casa dele. Mas para isso você precisa essa noite renovar o propósito. Senhor, eu vou lutar esse ano, eu vou para frente, amém? Eu vou buscar a comunhão contigo, eu andarei na tua presença, na tua luz eu vou te adorar, né? Porque eu sei que tu vais abrir uma porta para fortalecer essa igreja em 2016. Amém? Esse ano Deus abrirá muitas portas para fortalecer a igreja de Deus. Você está pronto? Amém. O que tem a chave dessa porta está aqui essa noite, amém? Amém. Ele quer mostrar para nós essa chave. Já mostrou profeticamente na palavra. Isso eu quero orar com vocês essa noite. Vamos ficar de pé e vamos orar. Domingo a gente termina de falar. Glória a Deus. Convidar o pessoal da adoração. Vamos orar ao Senhor. Eu quero ficar aqui porque eu quero chegar mais longe. Eu estou como uma águia essa noite aqui, amém? Glória a Deus. Amém. Fecha teus olhos, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós queremos ser uma igreja como Filadélfia, no sentido da fidelidade, do amor a ti, Senhor. Senhor, tu tem uma promessa tremenda para essa igreja, que tu disse que tu ia abrir uma porta para essa igreja, Senhor. E nós tomamos como nossa essa promessa também, Senhor, como parte dessa igreja, nessa primeira reunião do ano, Senhor, que seja real nas nossas vidas isso, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, que nesse momento a sua chave, Pai, esteja abrindo a porta, Senhor, na vida dessas famílias que estão aqui essa noite. Essa é uma noite profética, Deus. Porque quando Deus dá uma palavra dessa forma, Ele diz, é porque Ele quer dar algo para nós. Por isso nós queremos adorá-lo, dizer obrigado, Senhor, porque eu sei pela fé que Tu vai abrir essa porta. E as portas que Tu abre, ninguém vai fechar.
O homem não tem força para fechar as portas que Deus abre. Mas essa chave será dada somente para os que vão vencer. Amém. Irmão, Deus te convida a vencer junto com Ele essa noite. Deus poderoso, Deus grandioso, eis aqui o teu povo essa noite. Que essa chave, Pai, esteja na mão de cada um que está aqui hoje, que tem sinceridade no seu coração e que está pedindo com todo o coração a Ti essa noite, para que essa chave possa abrir portas e que também, Pai, quando for para fechar a porta, que possamos entender que a porta fechou-se. Ó Deus, abre a porta do nosso coração. Nós temos que abrir as portas do nosso coração essa noite. Venha nos ajudar, venha nos fortalecer, venha nos firmar. Tu és um Deus tremendo, poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso. Eu te adoro, Pai, te bendigo, em nome de Jesus. Amém?